Bom dia, Deus. Sou Moreirão mais uma vez, alimentando a Deus com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, cuida de nós, Pai. Nos alimenta, nos protege da falsidade dos mentirosos e nos mostra realmente a palavra, como o Senhor quer nos mostrar. Amém? Fala com Deus, digno de adoração e nos ajuda em tudo. 2 Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino. E o Senhor, seu Deus, era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e de 100, aos juízes e a todos os governadores em todo Israel, chefes das famílias. E Salomão a toda a congregação com ele foi ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quireate-Jearim, ao lugar que ele preparara, porque lhe tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres, que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai, e a mim fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizestes reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Salomão podia pedir o que quiser, riqueza, tudo, mas só pediu sabedoria e riqueza para poder julgar. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que estava em Gibeon, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1400 carros e 12.000 cavaleiros, os quais pôs nas cidades dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém como pedras, e cedros em tanta abundância como sicômoros que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão eram trazidos do Egito, e os mercadores do rei os recebiam em tropas, cada uma pelo seu preço. E faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150. E assim, por meio deles, eram para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Capítulo 2. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E designou Salomão 70.000 homens de carga, e 80.000 que talhavam pedras na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como fizestes com Davi meu pai, mandando-lhe cedros para edificar a casa
em que morasse, assim também faze comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para a apresentação contínua do pão da proposição, para os holocaustos de manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem hábil para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim e em azul, e que saiba lavrar ao buril, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi meu pai preparou. Manda-me também madeiras de cedro, de cipreste e algumins do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os teus servos estarão com os teus servos. E isso prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que a teus servos, os cortadores, que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. E Irão, rei de Tiro, respondeu por escrito que enviou a Salomão, dizendo: porque o Senhor tem amado o seu povo, te constituiu rei sobre ele. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, o que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Agora, pois, envia um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão-Abiú, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em púrpura, em azul e em linho fino, e em carmesim, e é hábil para toda a obra do buril, e para toda a espécie de invenções, qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com os teus peritos e os peritos de Davi, meu senhor teu pai. Assim, pois, meu senhor, mande para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho, de que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano, quanto houveres mister, e tardaremos em jangadas pelo mar até Jope, e tu a farás subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme o censo com que os contara Davi seu pai. E acharam-se 153.600. E designou deles 70.000 carregadores e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores, para fazerem trabalhar o povo. Confie em Deus, único digno de adoração. Só Ele pode tudo. Veja que Salomão podia pedir tudo a Deus, riqueza, o que quisesse. E ele pediu sabedoria e conhecimento. E Deus, além da sabedoria e conhecimento, deu riqueza. Então nós só precisamos de Deus. Só precisamos confiar em Deus para termos tudo o que queremos. Cuidado com a mentira. Cuidado com a falsidade. Recebam todos o pão da vida.